2020 foi um ano singular na história da humanidade. Pandemia, conflitos, trocas de poder, intrigas e conciliações fizeram do ano passado um dos mais agitados já vistos. Contudo, o compromisso democrático vital de eleições periódicas fez com que fossem mantidas as eleições municipais do Brasil. Em mais uma particularidade daquele ano, a disputa pela prefeitura do Recife ganhou proeminência nacional no segundo turno, a despeito da tradicional hegemonia do eixo Rio-São Paulo. Isso se deveu a um conflagrado embate entre os primos João Campos e Marília Arraes, que durante a campanha disputaram fervorosamente o legado de Miguel Arraes. Pois então, neste vídeo vamos conhecer a história de Miguel Arraes, sua vida pública e os seus feitos que o fizeram tão prestigiado. Miguel Arraes de Alencar nasceu em Araripe, no sul do Ceará, em 15 de dezembro de 1916, filho da produtora rural Maria Benigna Arraes de Alencar e do pequeno comerciante agricultor José Almino de Alencar e Silva. Ele se mudou para Croato, que é um município na divisa entre Ceará e Pernambuco, para concluir o ensino secundário, que hoje equivale ao ensino fundamental 2. Durante a vivência em Croato, ele presenciou uma cena que descreve como marcante para sua formação. Miguel vê 3 pessoas paupérrimas presas em um curral definhando por terem tentado fugir à fortaleza em busca de melhores condições de vida ante a grave seca da região. Sobre isso, ele afirma que foi uma lembrança horrível e que era um horror difícil de compreender e marcou meu jeito de ver as coisas. Já aos 16 anos, em 1932, Miguel Arraes muda-se para o Rio de Janeiro, então capital federal, para morar com o tio, e no ano seguinte ingressa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, no curso de Direito e conclui sua formação em 1937, na Faculdade de Direito do Recife. Então, 6 anos depois, em 1943, fora aprovado no concurso público para o Instituto do Açúcar e do Álcool na capital pernambucana. No órgão, ele se tornou amigo do político Barbosa Lima Sobrinho. Nesse ínterim, Lima Sobrinho elege-se governador do estado e nomeia em 1947 Miguel Arraes como secretário de Fazenda de Pernambuco. É nesse momento que Miguel ingressa efetivamente na política. 3 anos mais tarde, Arraes concorre a uma vaga de deputado estadual pelo Partido Social Democrata, mas só consegue a vaga de primeiro suplente, e somente na eleição subsequente, em 1954, ele consegue a vaga de parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado. Com efeito, nas eleições de 1955, Arraes tem uma participação com altos e baixos ao apoiar João Cleófas de Oliveira ao governo estadual, que foi derrotado, mas na prefeitura recifense apoiou Pelópidas da Silveira, que venceu as eleições. Essa participação paradoxal dele se manteve na eleição seguinte, com o apoio decisivo da Darcy Sampaio, que venceu um candidato do antigo PSD pela primeira vez desde o fim da ditadura do Estado Novo. Contudo, Miguel Arraes não conseguiu reeleger-se e deixa a Alep. Todavia, ele assume novamente a Secretaria da Fazenda do governo Cid Sampaio e no mesmo ano é eleito prefeito do Recife. Como prefeito, sua gestão é marcada pela ampliação do sistema de abastecimento de água e energia elétrica, urbanização de bairros, pavimentação e iluminação de expressivo número de ruas e inauguração da rede de ônibus elétricos da capital. Em 1962, Arraes de Alencar candidata-se para ocupar o Palácio do Campo das Princesas. Devido à sua popularidade em todo o estado de Pernambuco, como ávido defensor dos mais pobres, ele é eleito governador pernambucano ao derrotar o candidato representante conservador das oligarquias canavieiras locais. É muito importante nos atentarmos à mitificação que ocorre de Arraes, pois durante sua carreira política, ele sempre teve como pauta a defesa das classes menos favorecidas, com a elaboração de políticas públicas voltadas à melhoria de vida dessas pessoas. Por conseguinte, Arraes acaba virando um símbolo de político que trabalhava a serviço do povo. Por conta disso, em 2020, João Campos e Marília Arraes, ambos descendentes de Miguel Arraes, disputaram esse legado na eleição à prefeitura recifense. E agora é a hora? É a hora de você se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho das notificações, porque estamos publicando vídeos todos os dias e você precisa ativar o sininho para receber a notificação sempre que tivermos novos conteúdos maravilhosos, feitos especialmente para você.
Pois bem, retornando à década de 1960, um dia após o golpe militar de 1964, militares cercaram o palácio do governo estadual e ofereceram que ele renunciasse para não ser preso. Porém, Miguel recusa o acordo e é preso. Ele foi preso em 1º de abril de 1964 e só conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal depois de ficar um ano preso pela ditadura. Sob a ameaça de nova prisão, Arraes consegue asilo na Embaixada da Argélia e viaja para Argel, capital do país, em junho de 1965. Nessa época, é implantado o bipartidarismo do Brasil, passando a existir apenas os dois partidos autorizados pela ditadura, a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Arraes declara-se partidário do MDB e ajuda a fundar a força política de oposição ao governo militar. A sua volta ao Brasil ocorre em 15 de setembro de 1979, após 14 anos de exílio, tendo sido beneficiada pela Lei de Anistia. Em um retorno triunfal, Miguel Arraes é carregado por uma multidão de apoiadores que percorre as principais ruas recifenses. Após a volta do exílio, ele retoma a atuação enérgica na política e passa a ser ainda mais popular entre os cidadãos por representar as camadas populares e a libertação do período ditatorial. Em 1982, é eleito deputado estadual. Em 1986, é eleito mais uma vez para comandar o governo estadual. Em ambos os pleitos, ele recebeu votações massivas. Já na década de 1990, após o fim da ditadura, ele sai do MDB, filia-se ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, e ganha as eleições a deputado federal. Logo após, em 1994, ganha pela terceira vez a eleição para governador de Pernambuco. Porém, esse mandato é marcado pelo escândalo dos precatórios, que foram denúncias de emissão irregular de títulos públicos para pagamento de dívidas judiciais. O já ex-governador foi inocentado anos depois. Mesmo com os escândalos, ele se candidata à reeleição, mas perdeu para o MDBista Jarbas Vasconcelos. Em 2002, foi eleito pela terceira vez para deputado federal e foi reconduzido pela sexta vez à presidência do PSB. Na vida privada, Miguel foi fumante por 72 anos. Então, no dia 16 de junho de 2005, ele foi internado e depois de várias complicações, veio a falecer em 13 de agosto do mesmo ano, aos 88 anos. Agora vamos entender a genealogia da família Arraes. Miguel casou-se a primeira vez com Célia de Souza Leão, de família tradicional pernambucana, descendente do Barão de Vila Velha, com quem teve 8 filhos. Após o falecimento da primeira esposa, ele se casou novamente e teve mais 2 filhos, sendo os mais proeminentes Ana Lúcia Arraes e Marcos Arraes de Alencar. Ana Arraes foi deputada federal e é vice-presidente do Tribunal de Contas da União atualmente. Ana foi casada com Maximiano Acioli Campos e teve 2 filhos, sendo um deles Eduardo Campos, que faleceu em 2014 por conta de um acidente aéreo, sendo ele o pai de João Campos. Em paralelo, Marcos Arraes é empresário, casou-se com Sônia Valença Rocha Arraes de Alencar e teve a filha Marília Valença Rocha Arraes de Alencar, conhecida como Marília Arraes. Como se sabe, João foi eleito prefeito de Recife e atualmente sua gestão tenta modernizar a administração pública e parece que caiu nas graças populares, pois seu governo tem aprovação de 65% segundo a pesquisa mais recente, do IPESP. Marília, por outro lado, também seguiu a vida pública, após se consagrar como a primeira mulher a chegar ao segundo turno na eleição do Recife, além de ter sido designada ao cargo de segunda secretária da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então foi assim que Miguel Arraes virou um nome tão importante na política. Após ser preso e exilado, tornou-se um símbolo de luta popular e de liberdade, que influencia a vida pública até hoje. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e inscreva-se. Esse foi o Boletim Explica e esse é o Boletim 24 Horas.